No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, o passado de Batanga finalmente vai atravessar o oceano e bater à porta de Barro Preto. Malungo, o homem enviado por Gendal, coloca os pés na cidade e encontra o caminho até a princesa Alica, deixando todos em estado de alerta. Mas o que parecia ser o início de uma captura brutal vai se transformar em uma surpresa capaz de mudar completamente o jogo. Porque diante de Alica e Niara, Malungo não levanta uma arma, não faz uma ameaça e não arrasta ninguém à força. Ele se ajoelha. E quando ele declara fidelidade à legítima herdeira do trono, todos ficam sem saber se estão diante de um aliado inesperado ou de uma armadilha perfeita criada pelo próprio Gendal. Antes de continuar, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que Malungo está dizendo a verdade ou ele veio enganar a Lica? Tudo começa com a chegada de Malungo a Barro Preto. O homem desembarca em uma terra distante, observando cada rua, cada rosto e cada movimento com a atenção de quem foi treinado para encontrar pessoas escondidas. Ele não chegou ali por acaso. Veio seguindo pistas, nomes e rastros que começaram em Batanga e terminaram no coração do Brasil. E não demora muito para o destino colocá-lo frente a frente com. No mesmo instante em que vê aquele homem, Malungo reconhece sua importância. José não é apenas mais um morador de Barro Preto. Ele é irmão do rei Caimã, uma figura ligada diretamente à antiga realeza de Batanga. José também percebe o perigo no olhar de Malungo. Entende que aquele visitante veio de longe, que carrega uma missão e que muito provavelmente foi enviado por Gandalf para descobrir o paradeiro de Alica e Niara. O encontro entre os dois é tenso. Não há cordialidade verdadeira, apenas desconfiança. Malungo se aproxima com firmeza e deixa claro que José não tem escolha. Ele precisa levá-lo até a princesa. Caso contrário, a situação pode ficar muito pior para. Eu não atravessei o oceano para voltar de mãos vazias. Leve-me até a Lica. José sente o peso da ameaça, mas sabe que qualquer reação impensada pode colocar sua família em perigo. O medo não vem apenas da presença física de Malungo, vem da lembrança de Gendal, do palácio, das perseguições e de tudo que Alica e Niara precisaram enfrentar para continuar vivos. Quando Malungo finalmente chega diante de Alica, o clima fica quase impossível de respirar. A princesa treme por dentro, mas tenta manter a postura. Niara se coloca em posição de defesa, pronta para proteger a filha se for necessário. Todos acreditam que aquele homem veio como capanga do tirano, disposto a cumprir ordens cruéis e levar a princesa de volta para Batã. Malungo dá um passo à frente e encara Lica com intensidade. Finalmente nos encontramos, princesa. Gendal está desesperado para vê-la novamente. A frase cai como uma ameaça. Alica sente o sangue gelar, mas não recua. Depois de tudo que sofreu, depois de fugir, se esconder, mudar de nome e reconstruir a própria vida como Lúcia dos Santos, ela sabe que não pode demonstrar fraqueza diante de alguém ligado ao inimigo. Não se atreva a encostar um dedo em mim. Eu sei muito bem o que você veio fazer aqui. Por alguns segundos todos esperam o pior. José se mantém atento. Niara endurece o olhar. Alica prepara o coração para uma nova batalha. Mas então acontece o impossível. Malungo se ajoelha diante dela. O silêncio toma conta da sala. Com a cabeça abaixada e uma postura de respeito, ele afirma que veio em paz. Diz que está aliviado por encontrar-la viva, segura e ao lado de Niara. Chama Alica de princesa, reconhece Niara como rainha e declara que sua intenção não é entregar Las a Gendal, mas proteger Las. É uma honra vê-la novamente. E também a senhora, Rainha Niara. Eu estou do lado de vocês. A revelação deixa todos boquiabertos. Alica não sabe se acredita. Niara continua desconfiada. José observa cada gesto, tentando descobrir se aquela reverência é verdadeira ou apenas uma encenação muito bem calculada. Afinal, Malungo encontrou o esconderijo delas com uma rapidez assustadora. Se ele conseguiu chegar ali, então outros homens de Gendal também podem conseguir. Com o clima um pouco mais controlado, todos se sentam para ouvir sua explicação.
Malungo respira fundo e admite que encontrar. Las foi difícil, mas não impossível. Gendal já havia lhe dado uma informação inicial. Alika e Niara poderiam estar escondidas no Brasil. A partir disso, ele seguiu a única pista lógica, a ligação antiga entre a princesa e Nilo Peçanha. No Rio de Janeiro, Malungo encontrou pessoas ligadas ao antigo presidente e descobriu que a saúde de Nilo já estava muito fraca. Pouco depois veio a notícia de sua morte. Mas antes que aquela pista esfriasse, ele encontrou um homem ganancioso, alguém que havia estado perto de Alika e Niara no passado, o motorista que as levou ao encontro de Nilo. Bastou dinheiro para que ele abrisse a boca. Foi assim que Barro Preto entrou no mapa. Alika fica profundamente abalada. A precisão da investigação de Malungo a assusta. Ela acreditava que todos os cuidados tinham sido suficientes, mas agora percebe que seu esconderijo era mais frágil do que imaginava. Você nos encontrou rápido demais. Isso me assusta mais do que qualquer ameaça. Niara, porém, não se deixa comover. Para ela, aquela história pode ser exatamente a armadilha perfeita. Malungo chega fingindo lealdade, conquista a confiança e depois entrega mãe e filha ao tirano no momento certo. E enquanto Alika tenta entender se aquele homem é salvação ou perigo, do outro lado do oceano, Gendal espera ansiosamente por notícias, sem imaginar que Malungo pode ter encontrado a princesa, mas talvez não esteja disposto a entregá-la. Niara encara Malungo com a desconfiança de quem já perdeu demais para acreditar em promessas. Para ela, a chegada daquele homem a Barro Preto é rápida demais, precisa demais, perigosa demais. Um estranho atravessa o oceano, encontra o rastro de Alika, reconhece José, entra na casa da família e, de repente, se ajoelha jurando lealdade. Tudo parece perfeito demais para não esconder veneno. Alika permanece em silêncio por alguns segundos, tentando equilibrar medo e curiosidade. O gesto de Malungo foi inesperado, mas a princesa sabe que Gendal também é mestre em jogos de aparência. Um enviado do tirano poderia muito bem fingir respeito apenas para se aproximar, conquistar confiança e entregar todos no momento mais vulnerável. Niara, sem baixar a guarda, faz a pergunta que todos carregam na garganta. Por que alguém enviado por Gendal atravessaria o oceano inteiro para nos encontrar e depois disso diria que está do nosso lado? Malungo respira fundo. Não parece ofendido. Parece preparado para aquela dúvida. Ele sabe que pedir confiança a pessoas perseguidas é quase pedir o impossível. Então decide abrir a própria ferida. Conta que sua família também sofreu com as barbaridades de Gendal em Batanga. Diz que viu gente inocente ser esmagada, famílias perderem tudo e o reino se transformar em um lugar onde o medo fala mais alto que a justiça. Segundo ele, Gendal teria mandado alguém atrás de Alika de qualquer forma. Se não fosse Malungo, seria outro homem. Talvez alguém sem piedade, sem consciência, sem qualquer intenção de proteger a princesa ou a rainha Niara. Por isso, ele aceitou a missão antes que um inimigo verdadeiro fosse escolhido. Eu encontrei vocês, sim. Mas no meu lugar poderia ter chegado um carrasco disposto a arrastar as duas de volta para Batanga sem pensar duas vezes. A frase muda o ambiente. José, ainda desconfiado, entende a lógica amarga da explicação. Alika sente o coração apertar, porque aquilo confirma uma verdade terrível. Esconder-se no Brasil nunca foi garantia de segurança. Gendal continuaria procurando. Se Malungo conseguiu chegar, outros também poderiam chegar. Malungo então faz uma promessa diante de todos. Diz que jamais revelará o paradeiro delas ao tirano. Afirma que usará o tempo a favor da família, enganando Gendal, atrasando respostas e protegendo o segredo enquanto for possível. Mas deixa claro que a situação é urgente. Agora que o esconderijo foi encontrado, Alika e Niara precisam tomar decisões rápidas sobre o futuro. Niara ainda não entrega sua confiança. Ela observa cada palavra, cada expressão, cada silêncio. Não quer agir movida pelo medo, mas também não quer ser ingênua. Alika sente o mesmo. Talvez Malungo seja um aliado. Talvez seja uma ameaça muito bem disfarçada. E essa dúvida, naquele momento, é quase tão perigosa quanto o próprio Gendal.
Enquanto todos em Barro Preto tentam entender as verdadeiras intenções do diplomata, do outro lado do oceano, Gendal vive uma alegria venenosa dentro do palácio de Batanga. Depois de escolher Binta como sua nova esposa e futura rainha, o tirano caminha pelos salões como se tivesse recuperado parte do poder perdido. Sua humilhação com a fuga de Alika, sua frustração com Quênia e sua obsessão por herdeiros parecem encontrar agora um novo caminho. Ao lado de Shinua, Gendal fala de Binta com entusiasmo. Para ele, aquela mulher não é apenas bonita ou adequada ao trono. É estratégica. É forte. É alguém que pode ajudá-lo a consolidar alianças, reforçar sua imagem diante do reino e gerar os filhos que ele tanto deseja para garantir sua sucessão. A Binta é exatamente o que este reino precisa ao meu lado. Com ela, meus futuros herdeiros serão fortes, temidos e dignos do trono. Shinua escuta com cuidado. Ele sabe que contrariar Gendal diretamente pode ser perigoso, mas também sabe que o rei está se antecipando demais. Ainda existe uma questão pendente, uma sombra que nenhuma festa, nenhum anúncio e nenhuma nova rainha conseguem apagar. Alika. Com cautela, o conselheiro lembra que Gendal ainda precisa resolver oficialmente sua situação com a princesa. Mesmo que o casamento não tenha sido consumado, mesmo que Alika tenha fugido, as tradições de Batanga não permitem que o rei simplesmente ignore esse vínculo como se ele nunca tivesse existido. O humor de Gendal muda imediatamente. Seu sorriso desaparece e a irritação toma conta de seu rosto. Para ele, aquelas regras são burocracias ultrapassadas, obstáculos inúteis no caminho de seus desejos. Ele afirma que nunca teve uma verdadeira união com Alika e que tudo o que quer agora é encontrá-la para aplicar o castigo que ela merece por ter-lo abandonado e humilhado diante do reino. Quando eu colocar minhas mãos naquela fujona, ela vai aprender o preço de desafiar um rei. Shinua permanece em silêncio, mas por dentro fica profundamente preocupado. Gendal não fala como um homem buscando justiça. Fala como alguém dominado por vingança, orgulho e obsessão. Ele espera notícias de Malungo com ansiedade, certo de que o enviado está cada vez mais perto de descobrir o paradeiro de Alika e Niara. O que ele não imagina é que, em Barro Preto, Malungo já se ajoelhou diante da princesa e jurou protegê-la. Essa diferença entre o que Jandal acredita e o que realmente está acontecendo pode mudar tudo. Mais tarde, Shinua encontra Quênia e a princesa não consegue esconder sua tristeza. Ela comenta que o pai parece encantado por Binta e que nunca imaginou ser descartada com tanta frieza. Para Quênia, não se trata apenas de ciúme. É a dor de perceber que Gendal está disposto a substituir, lá, apagar, lá, e construir uma nova família como se a filha que ele já tem fosse apenas um erro no caminho. Shinua tenta consolá-la. Diz que está ao lado dela, que fará tudo para protegê-la, mas também alerta que Gendal está cada vez mais isolado no próprio poder. Antes, atacava o povo. Agora começa a afastar aliados, conselheiros e a própria família. E Kenny entende que, se o pai continuar assim, Batanga poderá enfrentar uma tragédia ainda maior. Depois da promessa de Malungo, a casa fica mergulhada em um silêncio pesado. Alika, Niara e José sabem que acabaram de ouvir uma declaração importante, mas nenhuma palavra consegue apagar completamente o medo. Malungo encontrou o esconderijo delas com uma rapidez assustadora. Reconheceu José no meio de Barro Preto, seguiu pistas antigas, comprou informações e chegou exatamente até a princesa que Gendal tanto procura. Mesmo dizendo que está do lado delas, sua presença prova que a segurança construída no Brasil era muito mais frágil do que todos imaginavam. Alika olha para ele com firmeza, tentando esconder o tremor nas mãos. Ela não quer agir como uma fugitiva assustada, mas a verdade é que o nome de Gendal continua tendo força suficiente para arrancar o ar de qualquer sala. Se Malungo conseguiu chegar, outro enviado também poderia chegar. E se esse outro homem não tivesse consciência, respeito ou motivos pessoais contra o tirano, talvez aquela conversa não estivesse acontecendo em paz. Se você realmente está do nosso lado, Malungo, então diga: o que pretende fazer quando Gendal cobrar notícia?
Malungo entende a pergunta. Não basta ajoelhar, não basta prometer, não basta dizer que sofreu com a crueldade do rei. Agora ele precisa provar que sua lealdade tem estratégia. Então explica que ganhará tempo. Enviará respostas vagas, dirá que as pistas ainda estão incompletas, que o Brasil é grande demais e que a Lica pode estar protegida por nomes influentes. Tentará fazer Gandalf acreditar que a busca continua, enquanto ajuda a princesa e Niara a reforçarem sua proteção. José escuta com desconfiança, mas percebe que o plano tem lógica. Malungo conhece os métodos de Batanga, conhece a impaciência de Gendal e entende como manipular a ansiedade do. Ainda assim, José não se entrega à confiança. Ele deixa claro que se Malungo trair aquela casa, não estará traindo apenas uma princesa. Estará condenando pessoas que já sofreram demais. Niara, por sua vez, permanece ainda mais dura. A rainha exilada sabe que Gendal transforma qualquer fraqueza em arma. Por isso encara Malungo e pergunta se ele compreende o tamanho da promessa que está fazendo. Ele responde que sim. Diz que sua própria família pagou caro pela tirania do rei, e que ajudar a Lica não é apenas um gesto de respeito à coroa legítima, mas também uma forma de lutar por Batanga. Eu não vim vender vocês, rainha Nia. Vim impedir que Gendal mande alguém pior no meu lugar. A Lica respira fundo. A frase mexe com ela, porque mostra uma realidade impossível de ignorar. Fugir talvez tenha salvado sua vida, mas não encerrou a guerra. Gendal ainda a procura. Batanga ainda sofre. Quenya continua presa dentro do próprio palácio. E sua existência, mesmo escondida sob o nome de Lúcia dos Santos, segue sendo uma ameaça para o tirano. Enquanto Barro Preto tenta decidir se Malungo é salvação ou perigo, em Batanga Gendal se mostra cada vez mais encantado com a ideia de Binta como nova rainha. O rei fala dela como se já tivesse reorganizado todo o futuro do trono. Para ele, Binta representa força, aliança, novos herdeiros e uma oportunidade de apagar a sombra incômoda de Alika. Mas Shinua observa tudo com preocupação. O conselheiro percebe que Gendal está se deixando levar por uma mistura perigosa de vaidade, pressa e desejo de controle. Gendal, tomado por entusiasmo, imagina filhos fortes, guerreiros e temidos. Fala como se o casamento com Binta já fosse inevitável, como se as tradições não importassem, como se a Lica fosse apenas um problema burocrático a ser eliminado. Shinua tenta alertar, Lu com cautela, lembrando que ainda existe uma pendência com a princesa legítima. Mas o rei reage com irritação, tratando qualquer regra como obstáculo inútil. Quando a Lica estiver nas minhas mãos, esse problema acaba. E então ninguém mais ficará entre mim e o futuro de Batanga. Shinua se cala, mas por dentro sente crescer um medo profundo. Gendal já não pensa como governante. Pensa como um homem ferido, obcecado por vingança e cego pelo próprio poder. Se Malungo realmente entregar a Lica, a vida dela e de Niara estará por um fio. Se não entregar, o tirano poderá enviar outro caçador. Em qualquer cenário, a tempestade está se aproximando. Mais tarde, Shinua encontra Quenya, e a princesa não consegue esconder a tristeza. Ela comenta que o pai parece encantado por Binta, como se a nova mulher pudesse substituir sua própria filha e apagar todos os conflitos dentro do palácio. Quenya se sente descartada, observada e ameaçada. Para ela, a escolha de Binta não é apenas um casamento, é um recado. Gendal quer uma nova família, novos herdeiros e um reino onde sua voz não tenha mais importância. Shinua tenta consolá-la, mas não mente. Diz que o rei está irredutível, cada vez mais fechado em si mesmo, mais perigoso até para quem sempre esteve ao seu lado. Antes, Gendal atacava o povo. Depois atacou os rebeldes. Agora, começa a atacar a própria família e afastar qualquer pessoa que questione sua vontade. Quenya escuta em silêncio, mas sua mente se volta para Binta. A nova escolhida do rei parece calma demais, observadora demais, misteriosa demais. Talvez seja apenas mais uma mulher encantada pela coroa. Talvez seja uma vítima entrando sem saber em uma prisão dourada. Ou talvez tenha seus próprios planos. Shinua, e se Binta não for tão fácil de controlar quanto meu pai imagina?
O conselheiro não responde de imediato. Apenas olha para a princesa com seriedade e diz que em Batanga, qualquer pessoa próxima de Gendal pode se tornar ameaça ou oportunidade. Por isso, Quênia precisará observar, ter paciência e esperar o momento certo. Porque se Binta realmente tiver coragem para enxergar a verdade, talvez a nova rainha se transforme na aliada mais inesperada dentro do castelo. E assim, enquanto Alika tenta entender se pode confiar em Malungo, Quênia começa a olhar para Binta como uma possível chave contra Gendal. Dois lados do mesmo reino, separados pelo oceano, mas unidos pela mesma pergunta: quem está dizendo a verdade e quem está apenas preparando a próxima traição? Enquanto Quênia começa a observar Binta com outros olhos dentro do palácio, em Barro Preto o clima continua pesado depois da chegada inesperada de Mal. Alika, Niara e José sabem que aquele homem trouxe uma verdade assustadora. O esconderijo delas não é mais invisível. Mesmo que Malungo diga estar do lado da realeza exilada, sua presença prova que Gendal está cada vez mais perto de alcançar aquilo que deseja. Alika tenta manter a postura, mas por dentro sente o peso de cada ameaça. Durante tanto tempo, ela acreditou que viver como Lúcia dos Santos seria suficiente para protegê-la. Trabalhou no ateliê, criou laços, amou Tonho, encontrou uma nova família e tentou se convencer de que Batanga havia ficado para trás. Mas Malungo, ajoelhado diante dela, mostra que o passado não ficou distante. Ele apenas estava atravessando o oceano em silêncio. Niara, ainda desconfiada, exige mais do que promessa. Ela quer provas, quer cautela, quer saber como Malungo pretende enganar Gendal sem colocar todos em risco. O diplomata entende a gravidade da situação e garante que vai usar sua própria posição para atrasar o tirano. Dirá que encontrou pistas incompletas, que o Brasil é grande demais, que precisa de mais tempo e dinheiro para avançar na busca. Ele promete criar uma cortina de fumaça para proteger a Lica. Eu posso ter chegado até vocês, princesa, mas juro pela dor do meu povo que Gendal não chegará por. José escuta em silêncio. Ele sabe que aquela promessa pode ser verdadeira, mas também sabe que confiança é um luxo perigoso quando se lida com homens vindos de Batã. Ainda assim, não pode ignorar uma coisa. Malungo conhece o inimigo por dentro. Se realmente estiver disposto a ajudar, pode se tornar uma peça preciosa contra Gendal. Alika, por sua vez, decide não entregar confiança total, mas aceita ouvir. Ela entende que o momento exige inteligência. Rejeitar Malungo sem pensar pode ser tão perigoso quanto confiar nele. Por isso, deixa claro que ele será observado, testado e cobrado por cada palavra. Se estiver mentindo, Malungo, você não estará traindo apenas a mim. Estará entregando a esperança de Batanga ao homem que destruiu o nosso povo. Do outro lado do oceano, Jandal vive exatamente a ilusão que Malungo pretende alimentar. No palácio, o tirano está radiante com a escolha de Binta e fala como se o futuro já estivesse em suas mãos. Imagina herdeiros fortes, uma nova rainha obediente e um reinado ainda mais temido. Para ele falta apenas uma peça para tudo se encaixar: encontrar Alika e Niara. Shinua observa esse entusiasmo com preocupação. O conselheiro sabe que Gendal está cada vez mais isolado, preso à própria vaidade e incapaz de enxergar a revolta crescendo ao seu redor. O rei acredita que Malungo logo trará boas notícias, sem imaginar que o homem enviado por ele pode estar preparando uma traição silenciosa em favor da princesa legítima. Gendal fala de Alika com rancor. Diz que ela precisa pagar por ter fugido, por ter abandonado o casamento e por continuar sendo uma sombra sobre seu trono. Mas cada palavra revela mais do que ódio. Revela medo. Medo de que a princesa volte. Medo de que o povo lembre quem deveria ocupar o lugar de direito. Medo de que sua coroa seja apenas uma máscara sustentada pela força. Enquanto isso, Quênia sente que Binta talvez seja mais do que uma escolha conveniente do pai. A nova rainha demonstra calma, observa cada gesto, escuta antes de falar e parece perceber que o palácio é feito de silêncio forçado. Quênia não sabe se pode confiar nela, mas começa a enxergar uma possibilidade. Se Binta tiver compaixão, talvez possa se tornar uma aliada.
Se tiver ambição, poderá ser mais uma ameaça. Binta, por sua vez, também observa que percebe que a princesa não é apenas uma filha rebelde, como Gendal tenta pintar. Há dor em seu olhar, mas também coragem. Há medo, mas também resistência. E talvez seja exatamente isso que desperte nela uma dúvida perigosa. Que tipo de rei precisa vigiar a própria filha como se ela fosse inimiga? Em Barro Preto, Malungo encerra sua primeira conversa deixando um aviso claro. O tempo está contra todos. Gendal não descansará. Se ele não receber respostas, enviará outros homens. Se desconfiar de traição, será ainda mais cruel. Alika e Niara terão que decidir se continuam escondidas, se mudam novamente de rota ou se começam a preparar uma ofensiva contra o tirano. Alika sente o peso dessa escolha. Permanecer no Brasil significa proteger o amor que nasceu ao lado de Tonho, mas também pode colocar todos que ela ama em perigo. Voltar à guerra por Batanga significa enfrentar Gendal, mas talvez seja o único caminho para salvar seu povo e impedir que Quênia continue prisioneira dentro do próprio castelo. Assim termina essa virada intensa de A Nobreza do Amor. Malungo encontra Alika, mas se ajoelha diante dela e promete lealdade. Niara continua desconfiada, José permanece em alerta e a princesa entende que sua segurança nunca esteve tão ameaçada. Em Batanga, Gendal sonha com Binta, novos herdeiros e vingança contra Alika, sem perceber que seus próprios planos podem começar a ruir por dentro. E Quênia, cada vez mais isolada, talvez encontre na nova rainha uma aliada improvável contra o homem que transformou o trono em prisão. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo, Malungo está dizendo a verdade ou ainda pode trair Ali? E Binta será uma peça nas mãos de Gendal ou a surpresa que vai mudar o destino de Batanga? A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa guerra entre amor, poder e justiça está apenas começando.